Bom, pessoal, então nós damos início ao nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aí na sequência aí dos estudos sobre os heróis da fé. E hoje, então, vamos encerrar, né, o nosso herói da fé, o Moisés, fazendo a terceira parte, né, desse estudo sobre Moisés. Poderíamos até fazer 4, quem sabe, né, mas há muita coisa sobre Moisés. Mas hoje, então, nós terminamos essa parte com Moisés. Nós estamos nessa fase do ano, né? Estávamos antes aqui falando, né, que está chegando o Natal, e vamos ouvir uma música, então, para nós iniciarmos aqui. Já vem perto o Natal, que é uma música conhecida. Já vem perto o Natal, canto verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor, do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Já vem perto o Natal. Festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor, do meigo infante Jesus, trevas transformam-se em luz. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Folga o meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Eis que está perto o Natal. Muito bem, então, a parte final do nosso estudo sobre Moisés, nós estamos agora, né, já atravessamos o Mar Vermelho, e agora, hoje, nós vamos atravessar o deserto, né, junto com Moisés e o povo de Deus. Então, vamos relembrar um pouco, né, dessa trajetória, do que aconteceu nessa travessia do deserto. É muito interessante essa história aqui, né, dessa travessia do deserto. A gente vai pegando alguns pontos aqui, né, que durou 40 anos. E, claro, depois vamos tentar entender, né, por que durou 40 anos, né, que poderia ter sido uma travessia muito mais rápida, né, do que 40 anos. E nessa travessia, né, nós temos alguns fatos importantes aqui, que é a questão do maná, a questão da água da rocha, né, quando Moisés bate na rocha sai água, a luta contra o rei Amaleque, a nomeação de auxiliares, quando Deus fala no Monte Sinai, entrega os 10 mandamentos, e o episódio do bezerro de ouro. Mas temos ainda um outro, né, que não está no livro de Êxodo, que eu vou trazer no final, que é a morte de Moisés, né?
Então, nós concluímos com a morte de Moisés, que acaba não entrando na Terra Prometida. O primeiro episódio, né, que é um episódio que também provavelmente já ouvimos aí muitas vezes, né, é quando o povo de Deus é alimentado no deserto através do maná. E o que significava esse maná, ou né, como se deu isso? Né? Então, lá em Êxodo 16, a partir do versículo 14, né, nós temos esse relato que eu vou ler aqui, né, para a gente relembrar. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor Deus vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. É interessante, né? Aqui nós temos o primeiro episódio, né? Quando o povo começa a caminhar pelo deserto e sente fome, e eles querem comer, né? Óbvio, né? É uma coisa natural, né? Eles têm fome. Por mais que tivessem trazido alguma coisa lá do Egito, isso não dava para muito tempo, né? Então eles começam a reclamar e querem comida. E Deus os alimenta, né? De forma milagrosa aqui através do maná do deserto. Mas interessante, né? Que a ordem era que eles escolhessem somente para aquele dia. O que está nessa ordem, né, que Deus dá através de Moisés para o seu povo? Era uma questão de confiança. Deus queria que eles confiassem que no dia seguinte teria. E é interessante, né, se nós olharmos que falta de provas do poder de Deus não era, porque Deus mandou as 10 pragas do Egito. Deus os fez atravessar o Mar Vermelho em seco, tá? E mostrou todo o seu poder. Mas, assim que a fome aperta, podemos dizer assim, e eles veem ali que tem comida, eles querem encher as suas sacolas e achar que, né, vão, com isso, conseguir o sustento por muito tempo. Então, a primeira demonstração aqui que já se percebe aqui é o quê? É a falta de confiança naquela própria ordenança e na própria bondade e, acima de tudo, naquilo que Deus já tinha mostrado. Então, eles não confiam que poderia ter comido no outro dia e tentam garantir o seu, né? É basicamente isso. Então, o povo demonstra aqui falta de confiança. Um segundo episódio é quando Moisés faz jorrar a água da rocha num lugar chamado Refidim. Também aqui, né, o que se percebe? Lá em Êxodo 17, 1-7, né, logo depois dessa questão do maná, diz assim: o povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede? A nós, aos nossos filhos, às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse:
O que é que eu faço com esse povo? Mais um pouco, eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Então, vejam que nós temos aqui o segundo episódio em que, mais uma vez, o povo reclama que está com sede e a água sai, né, da rocha, da pedra de Meribá, de forma que todo o povo sacia a sua sede. Então, mais uma vez, o que a gente percebe, né? O povo reclama, o povo é ingrato, na verdade, né? E interessante, né, o que eles dizem no final ali: o Senhor está com a gente ou não? Tipo assim, não estamos satisfeitos, não foi esse o combinado. Nas entrelinhas, mais ou menos, é isso que o povo está dizendo. O Senhor nos tirou lá do Egito, né? Quer dizer, olha bem, né? Primeiro eles estavam lá como escravos, sofrendo e pedindo que Deus, por favor, os tirasse de lá. O que Deus faz? Através do seu líder Moisés, ele leva o povo através das 10 pragas, através do Mar Vermelho, e os leva em direção à Terra Prometida. Mas o povo se mostra extremamente ingrato, se mostra teimoso, né? E a gente vai perceber isso em outros momentos também. O povo é muito teimoso. E mais tarde, inclusive, né? Deus diz que é um povo de dura cerviz, né? Difícil de dobrar. É um povo complicado no sentido de sempre, de novo, reclamar, de não se satisfazer com aquilo que Deus dá e, ao mesmo tempo, reclamar de tudo e de todos, né? Poderíamos dizer assim, né? Nesse episódio aqui também, da água, né, que eles não tinham. Alguns, inclusive, dizem, né, que ali nessa questão da água, alguns dizem que ali poderia, em épocas do inverno, né, descer água do gelo das montanhas, né, mas como era uma época de muita seca, de fato não havia água, né, pode ser essa possibilidade. Mas o que acontece, né? Então, Deus, através de Moisés, faz a água brotar dali. Um pouco depois, logo, nós temos, ainda em Êxodo 17 também, um outro episódio, né, que é a luta contra Amaleque, né? Quando eles estavam acampados, um rei chamado Amaleque, né, ele veio lutar contra o povo, né, porque ele se sentiu ameaçado. Quando ele soube que os israelitas vinham vindo, né, ele, claro, tentou atacar para tentar garantir o seu espaço, né, porque ele poderia ser invadido. E é um episódio interessante, né, eu não trouxe todo, mas alguns versículos aqui, é aquele episódio, né, quando Moisés, então, vai lá no alto, né, e Deus diz para ele ficar com os braços levantados. E ele levanta os braços, só que ele começa a cansar. E aí, quando ele baixa os braços, quando ele cansa, o povo começa a ser derrotado. Quando ele levanta os braços, o povo, o povo de Deus passa a vencer novamente os amalequitas. Né? Então, o que eles fizeram? Né? Então, quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Né? Então, essa figura aqui, que eu já tinha mostrado antes, né, mais ou menos isso. Né? Então, os dois, né, o Ur e o outro companheiro dele, né, ficavam segurando os braços de Moisés, né, porque de fato não tinha como ele aguentar, né, humanamente falando, com os braços para cima o tempo todo. Então, o seu irmão, né, Ur, foram lá, ficaram quase fazendo uma escora, né, nos braços
do Moisés, para que dessa forma os braços dele se mantivessem levantados, né? E assim então, né, eles conseguem vencer os amalequitas. E o último versículo ali já indica, né? Então, e assim Josué derrotou completamente os amalequitas, né? Então, esse nome Josué aqui é importante, porque Josué vai ser o sucessor de Moisés depois, né? Depois toda a conquista da terra prometida, ela é comandada por Josué, né? Que é um grande líder também, né? Depois de Moisés. Bem-vinda, Lisete, ao nosso grupo. Depois tem um outro episódio, né? Quando depois já estavam no deserto, Moisés, aqui eu não trouxe todo o texto, né? Mas numa parte ali, Moisés ele ficava na tenda, né? E ficava o dia inteiro atendendo o povo, o dia inteiro. Aí o sogro dele chegou, o Jetro, né? Na verdade, a esposa do Moisés não estava junto ali na questão na travessia do Mar Vermelho. O sogro dele, o Jetro, né? Veio com a mulher do Josué agora, né? Ao encontro dele no deserto. E aí, quando ele viu ali Moisés trabalhando o dia inteiro, trabalhava o dia inteiro, atendia o povo, todo mundo. E aí o Jetro disse, olha só, Moisés, você não vai dar conta disso. Isso é uma coisa sobre-humana, né? Você fica o dia inteiro atendendo as pessoas. Você tem que se preocupar com a liderança como um todo. Não pode ficar resolvendo probleminhas. Né? E ele resolvia, de fato, muitas vezes probleminhas, né? Contendas entre o povo. Então, o Jetro, né, disse, olha, Moisés, isso não vai dar certo. Você precisa escolher mais pessoas para te ajudar. Você precisa ter mais líderes que vão resolver alguns problemas menores. E você fica com, digamos assim, com o contexto maior, né? Você é o líder. Você não pode ficar resolvendo o problema de todos. E aí, de fato, Moisés aceitou o conselho de Jetro, né? E escolheu homens capazes entre os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e 10. Né? Então, ele foi dividindo em diferentes escalas uma hierarquia de trabalho, né, desses líderes que foram resolvendo problemas diferentes. Eles sempre julgaram as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então, agora sim, ele estava, de fato, se preocupando com as coisas maiores, né? Não estava resolvendo picuinhas, né? Podemos dizer assim. Esse exemplo aqui é usado muito na área da gestão, né? Quando se fala na questão de delegar poder, né? Para diferentes esferas, né? Para a pessoa não ser tão centralizadora, por exemplo. Né? Então, quando se estuda na área da administração, né? Essa questão da descentralização de poder, se cita inclusive esse exemplo aqui, né, já do Moisés, né, quando o sogro dele chamou a atenção dele para que ele dividisse. E se a gente olhar hoje, vamos pegar a nossa própria igreja, né, vamos pegar a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós temos um presidente, os vice-presidentes, e aí nós temos o conselho diretor, temos os conselhos distritais, vai numa escala descendente, né? Você vai em diferentes esferas, vai se resolvendo outros problemas, né? Mais ou menos para a gente exemplificar e entender, né? E o Moisés estava se matando, literalmente ele estava ali querendo fazer tudo sozinho, né? E o sogro diz, não, Moisés, não vai resolver as coisas sozinho, divide a carga, né? Divide as dificuldades e divide as questões. E aí nós temos outro episódio, né, quando Deus chama Moisés, né, lá no Monte Sinai, e entrega os 10 mandamentos. Né? Quando Deus fala com o povo também, né? Então esse é um primeiro momento, quando Deus fala com o seu povo. Eu trouxe aqui um vídeo, né, eu vou passar esse vídeo aqui, né? Ele vai nos mostrar exatamente um pouco disso, né? Para a gente relembrar. Êxodo,
Capítulo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés, e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras, que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz, e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo, para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor:
O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras,
não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por Muito bem. Então, aqui nós temos esse vídeo aí que nos relembrou um pouco, né, dessa história quando Moisés fala, ou Deus fala através de Moisés com o seu povo. Mas logo depois, né, a gente vê na sequência desse episódio também, que o povo acaba, Moisés volta, né, fica ausente, e enquanto Moisés está ausente, né, então nós temos aí o episódio da construção do bezerro de ouro, né, interessante isso, né, o povo todo, né, quando ouve Deus, vê toda a manifestação de Deus, né, eles ficam, a dizer assim, com medo também, né, apavorados, mas ao mesmo tempo com temor, né, de estar na presença de Deus, mas isso não dura muito, né, parece que é muito momentâneo, né, então quando Moisés não retorna, ele fica ausente, o que acontece, né, a construção do bezerro de ouro. Tem um pequeno vídeo aqui, eu só vou passar um pouco mais para frente aqui, né, porque tem uma parte inicial aqui que não tem necessidade de a gente ver, tá? Mas a parte seguinte aqui vai justamente mostrar, né, essa questão do bezerro de ouro. Dado ao povo escolhido os 10 mandamentos, e também havia advertido seu povo das graves consequências que recairiam sobre aqueles que descumprissem os mandamentos. Os primeiros mandamentos eram bem claros, que anunciavam que não existia nenhum Deus além do Deus de Israel, e que a idolatria seria um dos mais graves pecados. Repete um pouco no início, Moisés retornou ao Monte Sinai, e lá ele permaneceria 40 dias, em comunhão com Deus. Seu povo, que havia ficado aos pés do monte, começou a se desesperar, pois temiam que Moisés nunca mais retornasse. Arão, irmão de Moisés, e outros sacerdotes, preocupados com o futuro de seu povo, desrespeitaram os mandamentos, ao pedirem que as mulheres lhes entregassem os brincos de ouro. Após recolher todo aquele material, eles fundiram o metal e criaram um bezerro de ouro. Um altar foi construído e lá foi depositado o ídolo dourado. Os israelitas se curvavam frente à figura bovina. Um grande festejo foi feito em honra ao novo ídolo e sacrifícios foram oferecidos. Deus avisou a Moisés que estava no monte que seu povo havia se desviado do caminho do Senhor e que agora estavam se corrompendo. Moisés correu até seu povo e, com grande decepção, ele testemunhou aquela cena dantesca. Deus levantou a ideia de destruir o povo de Israel, mas Moisés o convenceu a não fazer isso. O próprio Moisés iria punir aqueles que viraram as costas para Deus. Ele destruiu o bezerro de ouro e perseguiu os idólatras que estavam descontrolados. Mais de 3.000 pessoas morreram, e apenas os descendentes de Levi não sofreram nenhuma represália, pois estes sempre se mantiveram fiéis a Deus. Por fim, foi construída uma belíssima arca, feita para guardar as tábuas em que estavam escritas as leis entregues por Deus. Ela era feita em madeira e recoberta por ouro. Sobre sua tampa, completava a ornamentação estátuas de 2 querubins. Ela ficaria conhecida como a Arca da Aliança. O povo de Moisés ainda levaria 40 anos vagando no deserto para finalmente chegar em Canaã, a terra prometida. Muito bem, né? Então aqui o segundo episódio, né? Quando eles fabricam o bezerro de ouro, né? É interessante que o bezerro, no Egito, né? Eles tinham também a figura, né, do touro, né, como uma imagem divina, além dos faraós, claro, né, mas é uma imitação, na verdade, né, que eles estão trazendo do Egito, né, então
percebe-se que nessa questão da travessia do deserto, eles estão trazendo muita coisa do Egito, né? E, de alguma forma, isso está muito apegado ainda à própria religiosidade deles. Então, isso vai ficar bastante visível, né, enquanto acontece essa travessia, né, do quanto eles ainda estão ligados, de alguma forma, ao Egito, esse tempo todo que eles passaram ali no Egito, né, até depois entrar na Terra Prometida. E o próprio Moisés não entra na Terra Prometida, né? Então, isso aqui não está em Êxodo, está lá em Deuteronômio, né? Lá bem mais para frente, mas já que nós estamos aqui falando de Moisés, né? Vamos ver que Moisés, né? Ele morreu na terra de Moabe, né? Conforme o Senhor tinha dito, Deus o sepultou ali num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado, né? Então não se sabe, assim como outros patriarcas tinham o seu lugar e se sabia e o povo carregava, né? Inclusive, por exemplo, de Abraão, né? Tinha o lugar onde foi sepultado, José também, né? Moisés não tem isso, tá? Ele tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde, né? Interessante esse relato também que é feito aqui. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, e assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Então, essa é a primeira parte aqui, né? Então, falando aqui da morte de Moisés, né? Ainda sobre Moisés, esse relato, né, que está lá na frente, né, em Deuteronômio, nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face, né? Como a gente viu nessa trajetória. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aquele que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Muito bem, essa é a nossa primeira parte, depois eu vou retornar aqui algumas questões, né, sobre Moisés, mas eu vou agora, então, abrir para o nosso debate, né? Eu deixei alguma coisa ainda para a gente conversar depois, né, sobre Moisés também. E aí tem algumas questões aqui, assim, para a gente pensar, né, que eu até comentei no início, né, até no videozinho que eu mandei também, a questão do tempo que eles peregrinaram pelo deserto, né, essa é uma questão. A outra questão que a gente, assim, que salta aos olhos, né, dá para dizer assim, que é o comportamento do povo, né? A outra é que Moisés não entrou na Terra Prometida. Bom, está aberta a palavra, né? Quero ouvir as suas ponderações, as suas colocações também. Ai, Jesus. Pois é, Moisés ali, pelo que eu vi, né, pastor, foi realmente um grande homem de Deus, né? O que me chamou a atenção é quando ele desceu do monte com as tábuas, o rosto dele ali estava bem brilhante, né? Pelo poder de Deus, né? Pela glória de Deus, no caso, que é tremenda, não é? A transfiguração, né? Que isso tem dá para dizer assim, um paralelo, né? Quando Jesus sobe no monte, né? Com 3 discípulos, ele também acontece a transfiguração, né? Então, aqui também, né? Moisés, ele resplandece, dá para dizer assim, né? O corpo dele, o rosto dele, como se tivesse uma luz, né? Justamente para mostrar, como o Gilson colocou, né? A questão
do poder de Deus através de Moisés. Mas é também interessante, né, que o povo, né, dá para dizer que tem uma memória curta, né? Pois é, tudo aquilo que aconteceu, né, pastor, que eles viram a glória de Deus, que eles chegaram no pé do monte, não é? Que dali eles não podiam passar, viram tudo aquilo. Se passou uns 40 dias que Moisés estava lá, o povo já virou idólatra de novo, já fez estátua, já fez um monte de coisa. É incrível como o ser humano é, né, pastor? Tá doido. Eu, assim, eu gosto muito dessa história, né, dessa questão aqui da travessia do povo de Israel, né? Mas, assim, por isso, né, eu acho que mostra muito do ser humano, né? Mostra o comportamento do próprio ser humano em relação a Deus, né? Como é esse relacionamento também, né? Vamos dizer, a tendência do ser humano de desgrudar, né? Vamos dizer, de desapegar de Deus, né? É muito, quer dizer, é muito rápida, né? Claro que a gente pensa em que está num contexto, havia ali, dá para dizer assim, trigo e joio, né? Então, sempre há no meio aqueles que inflamavam contra, né? E os que tentavam fazer a cabeça também daqueles que estavam ou queriam se manter firmes, né? Então, obviamente tinha isso também, né? Numa multidão daquelas também, né? Então, tinha sempre os que jogavam contra também, né? Então, a gente pensa assim num grupo, né? Em termos de grupo, pode ser grupo independente, né? Pode ser onde a gente trabalha, enfim, tudo que é contexto, quando está num grupo, isso percebe-se também, né? Então, parece que sempre tem uns jogando contra, né? É difícil, né? Você manter uma união também num grupo, né? Pois é. Mas o incrível, né, pastor, é que eles viveram, eles viram aquilo, não é diferente de nós, que nós, como é que eu posso dizer, a gente porque leu na palavra de Deus, porque que nem agora está estudando, mas do maná todo dia caía maná, então eles viveram aquilo, eles pegaram, e no entanto não se passou muito, eles já viraram as costas para Deus, já fizeram estátua, o bezerro de ouro esse, não é? Então é isso que eu fico pensando, puxa vida, que povo, hein? Bah, porque a gente não viveu aquilo, né? Não presenciou no caso, né? E no entanto a gente crê, né? Ainda que falho, mas a gente crê. E eles não, eles viveram aquilo, tia, que loucura, né? Que povinho, né? Se olhar assim, olha o que Deus fez, né? Primeiro tirou eles lá da travessia do Mar Vermelho, que foi né? Pensa assim, né? No sentido de uma intervenção, né? Depois o maná, depois a água, tudo, né? Tudo vinha. Quando a coisa apertava, vamos dizer assim, né? Sentiam fome, sede, nunca faltou nada, né? E tem um outro texto que fala depois em Números, né? Diz que os pés deles não incharam, né? Porque andar no deserto não é fácil, né? E a roupa também não desgastou. Exatamente isso, né? Então fala num outro lugar, ele fala dessa travessia, os pés não incharam, a roupa não desgastou, eles nem tinham como fabricar roupa, né? Não faltou comida, né? Então não faltou nada nessa travessia De do dia deserto. tinha nuvem, de noite a coluna. Isso, a coluna de fogo, né? E de Isso. dia tinha nuvem que trazia sombra, né? Porque caminhar no deserto de dia não é fácil, né? À noite é frio, né? E porque é um clima muito seco, né? E à noite, e durante o dia esquenta muito, né? E à noite esfria. Então é um contraste muito grande, né? Amplitude térmica muito grande no deserto também. Não é fácil, você, bah, olha, que gentinha, hein? Não, imagina, olha, não, e olha a misericórdia de Deus, porque claro, não tem nem comparação, mas se fosse mas eu matava tudo, tia. Acabei de fazer o troço, os caras fizeram aquilo,
E Deus não, Deus sempre ali, né? Bah, Deus é Deus. Então, estamos aí querendo ouvir os outros, né? Também, né, Gilson? Eu acho que é o jogo, pastor. Olha, já está 1-0 para o Grêmio. É, pois é. Ai, Jesus, tem misericórdia. Ai, ai. Mas a semana passada, deu problema, aquela ventania toda deu problema, né? Mas aí lá no hospital eu baixei um estudo sobre Moisés, Sim. então eu estava lendo lá, né? Eu li, está lá no computador, então eu chego, eu leio, repasso, né? É incrível, não é? Como Deus usou esse homem, né? E como o senhor falou ali, né, pastor? Depois dele não houve um que Deus falasse como falou com ele, não é? Porque, É, olha, e interessante que o Moisés não entra na Terra Prometida, né? Como uma das questões que eu coloquei. não, e o pecado dele, o senhor viu, céu, por quê? Que coisa, né? O povo fez o que fez, tudo aquilo, e no caso dele, se a gente for ver hoje, é uma bobagemzinha, não é? É, Para é, nós, né? Para para nós. nós. Mas quando ele bateu na rocha ali, ele estava brabo, né? Ele bateu com raiva na rocha, né? Porque ele perdeu a paciência, né? Na verdade, não poderia perder a paciência, né? Não Como é, porque parece a primeira vez, se eu não me engano, Deus disse que era para ele bater, não é? Na primeira vez. E na segunda era só para ele falar com ela, não é? e ele foi lá e bateu, né? Tava com força ainda, né? Quase quebrou o cajado dele, né? Que ele tava É, bravo, mas né? se rebenta as hérnias dela tudo. Então, esse foi digamos assim, o pecado dele, né? Então, a consequência desse ato, né? Claro que ele é um herói da fé, como a gente viu, né? Mas a consequência daquele ato também não fez ele entrar na Terra Prometida, né? E aí tem essa questão da peregrinação. Por que peregrinar 40 anos no deserto, né? Tem estudos aí que mostram que eles poderiam ter chegado bem rápido, era só pegar uma outra rota, né? Que chegariam, né? E não tinha nenhum risco de algum povo, alguém, né, interpelar, que eles não pudessem chegar. Foi uma opção de Deus, vamos dizer assim, né? De que Não foi eles... porque Deus, bem, pastor, não foi por causa que Deus, não sei se seria a incredulidade do povo, Deus falou que aquela geração não ia entrar na terra, Isso, que daí por isso exatamente que eles isso. tiveram que peregrinar. Isso, exatamente. Era uma forma de limpar, vamos dizer assim, né? Isso. Todos esses episódios, na verdade, que a gente viu aqui do Maná, depois do bezerro de ouro, principalmente, né? Ali foi a gota d'água, né? Vamos dizer assim, em termos de desobediência, que foi idolatria. Enquanto, diria assim, não que para Deus há pecados, pecadinho ou pecadão, pecado é pecado, né? Mas a idolatria, ela é uma afronta, né? Essa, eu diria assim, foi a maior afronta do povo em relação ao próprio Deus, né? Porque tudo que Deus mostrou, eles vão lá agora fazem um Deus para si. Resolvem fazer um Deus para si. Então, não, vamos fazer um Deus para nós. Esse Deus aí não tá resolvendo, né? Então, sim, por causa da idolatria e da desobediência do povo, aquela geração que saiu do Egito não entrou, né? Não entrou na Terra Prometida, tanto que Moisés também não entrou. A exceção ali, né, também no caso do episódio do bezerro de ouro foram os levitas, né? Tanto que os levitas depois, na distribuição das tribos, ali eles acabam ficando com o serviço religioso, né? Então, os levitas, né, cuidavam do serviço religioso. Tanto tem um livro lá de Levíticos, né, que é um dos livros lá do início da Bíblia, que fala de todas as leis, né, mais de cerimônia, mas também das leis do próprio povo ali, né? E os levitas deveriam cuidar dessa parte do templo. Então, eles estavam encarregados do templo. Então, os levitas, na distribuição das terras, né, vamos dizer, das áreas, eles não recebem nada. Eles ficavam encarregados de cuidar do templo.
a parte religiosa, né? Então, para isso foram escolhidos os levitas, né? Só para a gente se situar aqui depois, né, de onde surge, né, esse povo também. E esses 40 anos pelo deserto, né, eles são justamente para expurgar, vamos dizer assim, não, para limpar, né? Porque eles traziam consigo também, como eu falei antes, nesse tempo todo no Egito, claro que eles mantinham a sua fé em Deus, certo? E Deus continuava olhando para o seu povo, mas também é verdade, né, que aquela religiosidade egípcia, né, ela também, dá para dizer assim, eu não sei se dá para usar essa palavra, mas ela contamina essa religiosidade, essa fé que eles deveriam ter no Deus verdadeiro. Eles acabam misturando muitas coisas também no sentido religioso. Então, a própria construção do bezerro de ouro, enfim, isso era uma cópia daquilo que eles viam no Egito, né? E sem... Pastor, até porque essa geração, eles nasceram no Egito, não é? Isso. Eles, tudo que eles aprenderam desde criança era relacionado com lá o pessoal, com o Egito, não é? A idolatria e os negócios, que nem o senhor falou, tanto que quando eles... Pô, mas passou 40 dias, o cara foi embora, no caso, vamos fazer um Deus para nós, não é? Não, e pior que Arão ainda participou, né? Pior. E a irmã dele também, né? Caramba. A Miriam, né? O Arão, né? E o Arão era auxiliar direto do Moisés, né? Olha, se pensar o contrassenso disso, né? O Arão viveu isso tudo junto, né? Agora eu vou mexer com as mulheres, pastor. Tudo bem, a Miriam porque era mulher, né? Mas o Arão... Bom, vamos ouvir as manifestações agora, né? Agora acho que elas falam alguma coisa. Que loucura. Pastor? Alô, pastor? Oi, Silvio. Tem uma questão e uma dúvida. O Moisés também é considerado o criador do Torá, que é da linha muçulmana, né? Tanto que ele é também adorado pelos muçulmanos. Esse livro, o Torá, que seria a Bíblia dos muçulmanos, eu imagino que ao longo dos 40 ele não vai ter escrito esse livro em alguns dias, um mês. Ele deve ter levado um tempo para escrevê-lo, né? E como é que chegou isso até os... Ele tinha alguma relação com os muçulmanos durante a trajetória dele até a Terra Prometida, que ele morreu antes, né? Assim, a Torá, né? Torá é lei, né? Significa lei. Os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Êxodo, Números, até Deuteronômio, né? São chamados de Torá, certo? Ou a lei, Torá, que foram, menos sempre se afirma isso, que foram escritos por Moisés, né? Todos eles, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Como os árabes, né? O povo árabe, eles são descendentes de Abraão, né? De Ismael, tanto que eles acreditam também, se dizem descendentes de Abraão, né? Tal como os judeus. O contato que os árabes, ou Maomé, né? Tinha, era o contato da região ali, né? E, digamos, essa história, digamos, da própria, de Abraão, desses patriarcas todos, ela era transmitida de forma oral também, né? Então, a chamada tradição oral, que era de passar de pai para filho, essas histórias, elas eram muito fortes, né, na cultura daquele tempo, muito fortes. Tanto que o próprio povo de Deus, né, muitos deles, né, eles conheciam essa história, mas era mesmo contada sempre de novo de pai para filho. E até tem acho que é em Deuteronômio ali que fala, né, de como os pais deveriam ensinar os filhos, né, de sentado na porta, caminhando, indo pelo caminho, enfim, devia estar sempre repetindo essa história para os seus filhos. Então, eles tinham essa marca muito forte. Então, essa história, ela fazia parte da cultura não só do povo judeu, né,
mas também, de alguma forma, do contato Os que eles árabes. tinham ali com os próprios árabes, né? E como, quando surge o islamismo ali, né? Ele pega, sim, elementos ali do judaísmo, né? Abraão, enfim, né? O anjo Gabriel também, eles acreditam também, tem semelhanças, né? Ali com a história judaica, eles pegam esses elementos também. É porque essa história era também conhecida lá, né? Mas também Torá, o nome Torá, ele é usado pelos judeus como a escritura como um todo, né? Quando eles falam da lei de Deus, eles não pegam só a lei de Deus, né? Porque, digamos, aqui no início, né? Por exemplo, lá em Êxodo, ou Deuteronômio, né? Significa segunda lei, ali os mandamentos se repetem, né? Ali está de novo a repetição dos mandamentos. Então, isso era a Torá, né? Então poderia ser também toda a escritura para eles, né? Eles também chamavam assim, né? E por a gente usa assim, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eles usavam, digamos, o Antigo Testamento é a lei de Deus, mais ou menos nesse sentido. Então eles tinham esses contatos, sim, né? Eles tinham um contato entre si. Eu sempre ouvi falar a diferença, né? Tinha a Bíblia e tinha a Torá. A Torá era mais ligada aos muçulmanos. Não, na verdade, a Não, Torá é dos não, judeus, né? é, A sim, mas quando se dos... fala em Torá, lembra mais muçulmano do que judeu. Pelo menos É, eu sempre achei isso. os judeus usam Mas esse não. termo, né? Ah? Os judeus é que usam mais esse termo, né? Que é a Torá, né? E Na eu verdade, não os islâmicos sabia que usam o era mais. Corão, né? Ah? Os islâmicos usam o Corão, né? O Corão. O Corão é a Bíblia A deles, Bíblia, né? sim, sim. Sim. Ah, Mas, mas hein, então, pastor, aproveitando o que o Guto colocou ali do Torá, mas o Torá, o senhor falou que é a Bíblia, né, no caso, mas o judeu, ele não reconhece Jesus, não é como sendo o filho de Deus, como a gente tem os evangelhos, eles têm também os evangelhos ou não? Não, não, não. Eles só têm o Antigo Testamento, né? Então, Ah, tá. Torá para eles pode ser só aqueles assim, Uhum. o Antigo Testamento, ou especificamente a lei. Que Torá significa lei, na verdade, né? Então, às vezes eles Ah, tá. usam só se referindo à lei, e às vezes como um todo, né? Como a Bíblia deles, no caso, que é só o Antigo Testamento, né? Então, eles também, às vezes, usam essa expressão, né? Não temos que tirar a nossa foto hoje, né? Quem se encarrega da foto hoje? Vamos todo mundo abrir as câmeras aí? Aí, Guto, tudo bom, Guto? Tu viu? Tá 2-0 já, Guto. Quem mais aí? Vamos abrir as câmeras aí, Adriana, Lisete. Isso é sacanagem, pastor, a gente não está preparado, né? Eu não posso abrir. Hoje eu não vou abrir. Então, tá. Já foi aqui. Vou compartilhar na congregação. Já tá lá. Bom, vocês podem deixar aberto agora, tá? Ai, ai, ai.